Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha que vídeo interessante, eu peço para você que acompanhe esse vídeo do início ao fim. É isso mesmo, nesse vídeo aqui pessoal a gente vai falar dos tipos de Umbanda que existe. Vamos explicar um pouquinho sobre as Umbandas, é isso mesmo, Umbandomblé, Umbandomolocô. Quais são os tipos de Umbanda que existe hoje em dia na atualidade, pois sabemos, né, que há pouco mais de 100 anos aí de fundação da Umbanda pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, essa religião ela cresceu e se diversificou bastante, dando origem, é claro, a diferentes vertentes que têm a mesma essência por base, que é a manifestação dos espíritos para a caridade. Uma vez lembrando também, pessoal, que a prática em si da Umbanda, ela é muito mais antiga do que o próprio Zélio Fernandino de Moraes, que foi o fundador da Umbanda, né, a prática, mas foi Zélio de Moraes que veio e fundamentalizou ou assim mesmo organizou ali essa religião, dando nome a ela em si, né? E uma coisa bem interessante, vamos citar aqui os tipos de Umbanda que existe, mas devemos entender que dependendo da doutrina da religião, a Umbanda que você pratica, ela pode também ter outro nome. Então é claro que às vezes, se não for citado aqui alguma Umbanda que você conheça, não se preocupe, a sua Umbanda também existe. Isso vai depender muito da região, do local, enfim, e até mesmo da doutrina que você carrega. Não precisa ficar preocupado não, tá certo? Aqui vamos citar aqui uma das mais populares e uma das mais conhecidas. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim, tá ok? E é claro, sem mais delongas, bora pro nosso vídeo de hoje. Vamos lá, pessoal. A primeira Umbanda que a gente vai citar aqui é a famosa Umbanda Branca e Demanda. É isso mesmo. Ela também é conhecida como Alabanda, linha branca de Umbanda e Demanda, Umbanda tradicional, Umbanda de mesa branca, Umbanda de Caritas e a Umbanda do Caboclo das Sete Encruzilhadas. É a vertente fundamentada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas e por Pai Antônio e o Orixá Malê, através do seu médium Zélio Fernandino de Moraes, surgida em São Gonçalo, Rio de Janeiro, em 16/11/1908, com a fundação da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. O foco de divulgação, ou seja, o principal foco de divulgação dessa vertente é a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Dentro dessa vertente, considera que o orixá é um título aplicado a espíritos que alcançaram um elevado patamar na hierarquia espiritual, os quais representam em missões especiais, de prazo variável, o alto chefe de sua linha, claro, e pelos seus encargos comparável a um general, ora incúbito da inspeção das falanges, ora encarregado de auxiliar as atividades de centros necessitados de amparo. E, dentro dessa hipótese, fica subordinado ao guia geral do agrupamento, a que pertence tais centros, ok? As linhas de trabalho, considera aí a existência de 7 linhas de trabalho dentro desta Umbanda. A linha de Oxalá, onde também inclui espíritos que se apresentam como crianças, a linha de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, de Inhaçã, né, e de santo, ou das almas, onde inclui, é claro, os recém-desencarnados, os Exus coroados, os Exus batizados e as entidades também auxiliares. Os trabalhos das entidades são realizados principalmente por caboclos, pretos velhos e crianças, e não há giras para boiadeiro, baiano, cigano, malandro, Exu e pombogira. A roupa, né, a roupa branca, no caso, é a única vestimenta usada pelos médios durante as giras. E encontra-se também o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas e pontos ciscados nos trabalhos. Porém, os atabaques não são utilizados nas cerimônias. Esta vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Espiritismo, né? Tá aí um pouquinho sobre essa Umbanda, a primeira Umbanda que citamos aqui, que é a Umbanda Branca e Demanda.
A nossa próxima Umbanda que vamos citar aqui, pessoal, também é uma Umbanda que está crescendo bastante hoje em dia, na atualidade, que é a famosa Umbanda Kardecista, que também é conhecida como Umbanda de Mesa Branca, Umbanda Branca e também a Umbanda de Caritas. É a vertente com forte influência do espiritismo, geralmente praticada em centros espíritas que passaram a desenvolver giras de Umbanda, junto com as sessões espíritas tradicionais. É uma das mais antigas vertentes, porém não existe registro da data e do local inicial e quem começou a ser praticada, ou seja, não existe um foco principal de divulgação também dessa vertente até agora na atualidade. Também, nessa vertente não existe o culto aos orixás, nem aos santos católicos. E também é claro que nesta vertente não é utilizado essa forma de agrupar o que? As entidades, ou seja, não existe linhas de trabalho dentro dessa vertente de Umbanda, que é a Umbanda Kardecista. E também os trabalhos de Umbanda são realizados apenas por caboclos, pretos velhos e mais raramente ali as crianças. A roupa branca também é a única vestimenta usada pelos médios durante as giras. E não são encontrados o que? Uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas e o atabaque não são utilizados. Esta vertente também usa os seguintes livros como os principais fontes doutrinárias: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e também a Gênese. Tá aí um pouquinho sobre essa Umbanda. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Você pratica essa Umbanda, que é a Umbanda Kardecista? Ah, Patrick, mas eu pratico Umbanda Kardecista, mas ela é um pouco diferente da que você falou, como eu disse para vocês. A Umbanda, mesmo eu citando aqui uma Umbanda que você segue, e a sua Umbanda sendo diferente, devemos entender que existe muito essa questão de doutrina. Então deixa bem claro aí, a forma que cada um pratica. O que eu estou citando aqui é a forma base, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima Umbanda, né? A nossa vertente da Umbanda se chama Umbanda Mirim, que também é conhecida como a Umbanda Escola da Vida, Umbanda Branca, Umbanda de Mesa Branca, é claro, né? E a Umbanda de Caritas. A origem a vertente, no caso fundamentada, foi pelo Caboclo Mirim, através do seu médio Benjamin Gonçalves Figueiredo, surgida no Rio de Janeiro, em 13 de 3 de 1924, com a fundação da Tenda Espírita Mirim. Os principais focos de divulgação desta vertente são a Tenda Espírita Mirim, né, que é a matriz, e o Primado de Umbanda, que foi fundado em 1952. Nesta vertente, não existe o culto aos santos católicos e os orixás foram reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas, não havendo, é claro, nenhuma vinculação dos mesmos com elas. Considera a existência de 9 orixás nessa linha: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaê, Iemanjá, Oxum, Inhaçã e Nanã. Considera também a existência de 7 linhas de trabalho: de Oxalá, de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum, Inhaçã e Nanã. Depois, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, do Oriente, é claro, onde agrupa as entidades orientais, e de Iofá, onde agrupa os pretos velhos e as pretas velhas. Os trabalhos das entidades são realizados principalmente por caboclos, pretos velhos e crianças, e não há giras para Exu e Pombogira, uma vez que estes últimos não são considerados trabalhadores da Umbanda, e sim da Quimbanda. A roupa branca, com pontos riscados, bordados, é a única vestimenta usada pelos médios durante as giras, e encontra-se o uso de fumo, defumadores e até mesmo a imagem de Jesus Cristo nos trabalhos. Porém, as guias, velas, bebidas, atabaques e demais imagens não são usadas nas cerimônias, havendo uso de termos de origem tupi para designar o grau dos médiuns dentro dessa vertente. Os livros principais fontes doutrinárias dessa vertente o Que Caboclo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Olha para você ver. Já viu falar sobre essa Umbanda, que é a Umbanda Mirim? Deixando bem claro, Patrick, eu pratico a Umbanda Mirim e ela é diferente do que você falou. Como eu disse, o que eu estou citando aqui foi a fundamentação da Umbanda. A sua Umbanda, às vezes se você pratica a Umbanda Mirim, ela pode ter crescido. A sua Umbanda, ela pode ter agregado outras ritualísticas, então é totalmente comum, tá certo? Próxima Umbanda, e uma das Umbandas mais conhecidas hoje em dia, né?
é a Umbanda Popular. Isso mesmo, Umbanda Popular, que também é conhecida como Umbanda Cruzada e Umbanda Mística. É uma das mais antigas vertentes, fruto da umbandização de antigas casas de macumbas. Porém, não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada. É a vertente mais aberta a novidades, podendo ser comparada, guardada as devidas proporções com o que alguns estudiosos da religião identificam como uma característica própria da religião das grandes cidades do mundo ocidental na atualidade, onde os indivíduos escolhem como se estivessem em um supermercado e adotam as práticas místicas e religiosas que mais lhe convém, podendo inclusive associar aquelas de duas ou mais religiões. Então, Umbanda Popular ou Cruzada aí, hein? Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na atualidade, uma vez que não existe, é claro, uma doutrina comum em seu interior. Entretanto, é a vertente mais difundida em todo o país, tá? Nesta vertente encontra-se um forte sincretismo dos santos católicos com os orixás, associados a um conjunto de práticas místicas e religiosas de diversas origens adotadas pela população em geral, tais como rezas, benzimentos, simpatias, uso de cristais, incensos, patuás e ervas, para o preparo de banhos, de purificação, chás, medicinais e por aí vai. Considera também a existência de 10 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaê, Iemanjá, Oxum, Inhaçã, Nanã e Ibejis. Em alguns lugares também são cultuados mais 2 orixás, como Ossan e Oxumaré. Existem 3 versões para as linhas de trabalho desta vertente. Na mais antiga são considerados a existência de 7 linhas de trabalho: de Oxalá, de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, do Oriente e das almas, ok? Na intermediária também são consideradas a existência de 7 linhas de trabalho: Oxalá, de Iemanjá, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, das crianças e das almas. E, na mais recente, são consideradas como linha de trabalho cada tipo de entidade de caboclos, pretos velhos, de crianças e de baiano, entre outros também, como temos marinheiro, boiadeiro e por aí vai. Os trabalhos são realizados por diversas entidades, como caboclos, pretos velhos, criança, boiadeiro, baiano, marinheiro, sereias, ciganos, exus, pombogiras, exumirim, malandro. Embora a roupa branca, pessoal, seja a vestimenta principal dos médios, essa vertente aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos, tais como capas, cocares, brincos, cartolas e de instrumentos próprios da entidade: espada, machado, arco, lança, enfim. Nela encontra-se o uso também de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. E esta vertente, é claro que também não possui um livro específico como fonte doutrinária, tá ok? E aí, você pratica Umbanda Popular? Que hoje em dia muitas casas praticam Umbanda Popular, que é uma Umbanda que mais é praticada aqui no Brasil. Mas vamos lá, vamos continuar. A próxima Umbanda aqui que a gente vai citar é a famosa Umbanda Omolocô. É isso mesmo, essa é conhecida por alguns, Umbanda Omolocô, que também é conhecida como Umbanda Traçada. É fruto da umbandização de antigas casas de Omolocô, porém não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada. Ela começou, é claro, a ser fundamentada pelo médio Tancredo da Silva Pinto, tá ok? Em 1950, no Rio de Janeiro. Os principais focos de divulgação dessa vertente são os 9 livros escritos por Tancredo da Silva Pinto e as tendas criadas por seus iniciados, e também o livro Umbanda Omolocô, escrito por Caio de Omolu, tá ok? Nesta vertente, encontra-se um forte sincretismo dos orixás com os santos católicos, sendo que aqueles estão vinculados às tradições africanas, principalmente as do Omolocô. Considera a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaê, Iemanjá, Oxum, Inhaçã e Nanã. Considera como linha de trabalho cada tipo de entidade, tipo caboclo, preto velho, de criança, de baiano, enfim, para cada orixá tem uma linha de trabalho.
Os trabalhos normalmente são realizados aí por falangeiros de orixá, caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombogiras e malandros. Embora a roupa branca também seja a vestimenta, no caso principal dos médios, essa vertente também aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso complementar, como capas, cocares e de instrumentos próprios, como espada, brinco, enfim. Nela também se encontra o uso de guias e imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques nos trabalhos. Nesta vertente também são utilizados algumas cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhante à forma como são realizadas no Omolocô, incluindo também o próprio sacrifício animal. Esta vertente, para quem não sabe, usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: A Origem de Umbanda, As Mirongas da Umbanda, Cabala Umbandista, Camba de Umbanda, Doutrina e Ritual de Umbanda, Fundamentos da Umbanda, Impressionantes Cerimônias da Umbanda, Tecnologia Ocultista de Umbanda no Brasil e Umbanda, Guia e Ritual para Organização de Terreiros. Olha que interessante, né, pessoal? Umbanda Omolocô, um pouquinho sobre aí essa Umbanda. Mas, sem mais delongas, vamos continuar. Vamos trazer agora a famosa Umbanda das Almas em Angola. É isso mesmo, a famosa Umbanda das Almas em Angola, que também é conhecido, né, como Umbanda Traçada. Essa é um fruto da umbandização também de antigas casas de almas em Angola, porém não existe registro aí da data e do local inicial em que começou a ser praticada. E também não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na atualidade, uma vez é claro que não existe uma doutrina comum em seu interior. Nesta vertente encontra-se um forte sincretismo dos orixás com os santos católicos também, sendo que aqueles estão vinculados às tradições africanas, principalmente as das almas em Angola. Considera também a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaloaê, Iemanjá, Oxum, Inhaçã e Nanã. Considera também a existência de 7 linhas de trabalho: a de Oxalá, do povo d'água, onde inclui Iemanjá, Oxum, Nanã e Inhaçã. Depois de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, das Ibejadas, onde agrupa as crianças, e das almas, onde inclui Obaloaê e agrupa todos os pretos velhos e pretas velhas. Os trabalhadores são realizados por diversas entidades, são os falangeiros de orixás, como também caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, marinheiros, exus e pombogiras. Embora a roupa branca seja a vestimenta principal dos médios, essa vertente também aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem também como o uso de complementos, como capas, cartolas e instrumentos próprios, espadas, machados, brincos, enfim. Nela também se encontra o uso de guias, imagens, fumo, defumadores, velas, bebidas, cristais, incensos, pontos riscados e atabaques dentro do trabalho. Nesta vertente, também é utilizado em algumas cerimônias de iniciação, tá ok? E também inclui o sacrifício de animal. Nesta vertente, no caso, também não possui um livro específico como fonte doutrinária. Olha que interessante, hein? Você sabia disso? Agora, né, vamos aqui para a próxima Umbanda que vamos citar nesse vídeo, que também é uma Umbanda que está crescendo bastante, que é a famosa Umbandomblé, que também é conhecida como Umbanda Traçada. Umbandomblé também é um fruto da umbandização de antigas casas de candomblé, notadamente as de candomblé de caboclo. Porém, não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada. Em alguns casos, ou mesmo no caso pai de santo ou mãe de santo, celebra tanto as giras de Umbanda quanto o culto do candomblé, porém em sessões diferenciadas por dias e horários. Nesse caso, não existe um foco principal de divulgação desta vertente. Nessa vertente, pessoal, existe um culto mínimo aos santos católicos, né? E os orixás são fortemente vinculados às tradições africanas, principalmente as da nação Queto, podendo inclusive ocorrer a presença de outras entidades no panteão, que não são encontradas nas demais vertentes da Umbanda, no caso Xelufão, Xaguiã, Ossan, Obá, Euá, Logum Edé, Oxumaré, enfim.
Considera também como linha de trabalho cada tipo de entidade, tipo caboclo, preto velho, crianças, baiano, etc. Os trabalhos são realizados por diversas entidades. Primeiro temos os falangeiros dos orixás, é claro, e os próprios orixás. Depois temos os caboclos, pretos velhos, crianças, boiadeiros, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombogiras e malandros. Embora também a roupa branca seja a vestimenta principal dos médios, essa vertente também aceita sim, o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos, seus materiais e os seus instrumentos próprios. Nela encontra-se também o uso de guias, imagens dos orixás na representação africana, tá ok? O fumo, defumadores, velas, bebidas e atabaques nos trabalhos. Nesta vertente, também são utilizadas algumas cerimônias de iniciação e avanço de grau semelhante à forma como são realizadas nos candomblés, incluindo também o sacrifício de animais, podendo ser encontrado também curimbas cantadas em línguas africanas, banto ou em yorubá. E esta vertente ela não possui um livro específico aí como fonte doutrinária, tá certo? No caso, um bandomblé é uma umbanda ou um candomblé que está muito popular hoje em dia, certo? Pois bem, pessoal, chegamos no fim desse vídeo aqui, mas calma, existe mais umbandas ainda para a gente poder citar. E é claro, para o vídeo não ficar tão longo assim, a gente vai dividir esse vídeo aqui em 2 etapas. É isso mesmo, então eu peço para você que continue aí acompanhando o canal, continue seguindo, porque a gente vai trazer a parte 2, né, deste vídeo aqui, e estaremos trazendo aqui o restante das umbandas. Só para você ter noção, no próximo vídeo vamos falar sobre uma umbanda que está crescendo muito agora, que é a famosa umbanda eclética. Você já ouviu falar? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ela no próximo vídeo. Então, a gente pede para você acompanhar o canal, veja esse vídeo, peço também que ajude a compartilhar, que é de extrema importância, e também já deixe o seu comentário aqui nesse próprio vídeo. O que você achou? Né? Você acompanha, você segue algum tipo dessas umbandas que foi citada? E se a sua umbanda ainda não foi citada, tenha calma, acompanhe o canal, pois estaremos postando aí os outros tipos de umbanda que existe hoje em dia na atualidade, tá certo? Mas é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, curtido, acompanhe aí o canal. E é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos!